Foco no Afeto de número 267. Tema de hoje, raiva anestésica. Gente, tem gente que usa a raiva como anestesia. Por incrível que isto possa parecer, por surpreendente que isso possa parecer, muitos de nós, quem nunca, muitos de nós acabam usando de vez em quando, num período da vida ou num momento pontual, acaba usando a raiva como anestesia. Eu vou falar de uma forma genérica, abrangendo principalmente aquelas pessoas que há muitos anos vêm adotando a raiva anestésica como um recurso de sobrevivência. São pessoas que acabam se tornando insuportáveis, mas eu quero aqui dizer o tempo todo, gente, eu quero sugerir o tempo todo que após essa explanação, durante a explanação, que a gente tenha um olhar para essas pessoas de muita compaixão, porque elas se tornam insuportáveis para a gente, mas elas estão afogando, elas são os náufragos. Às vezes a gente toma uma paulada, toma uma porrada delas, que está passando ali na hora errada, hora certa, depende do que a gente entende ali por sincronicidade, ok? A gente entra em vitimismo, poxa, eu tomei uma porrada, a pessoa é virada no giraia o tempo todo, a pessoa é raivosa e tal, odiosa até, não é? Ela vive no ódio e tudo. Existe um motivo para isso. Eu não estou dizendo para a gente ser absolutamente condescendente, ser compassivo no mau sentido, compassivo no bom sentido, ter compaixão, orar, mandar energia boa para a pessoa, não entrar numa relação indigna com essas pessoas, não ficar ali tomando porrada e com isso alimentando a neura da outra pessoa, ok? Sendo aquele vendedor de droga para a pessoa que incentiva, que estimula o uso da raiva anestésica naquela pessoa. Não é nesse sentido, é no sentido da gente enviar realmente amor para essas pessoas, porque elas precisam muito. Todos nós, em relação aos nossos problemas, precisamos de ajuda, precisamos de amor, todos. Eu gosto de repetir aqui uma frase que eu criei certa vez: todos somos mestres e discípulos de todos nós. Todos nós precisamos do amor de todos nós. Então, só que é mais difícil, quando você toma porrada de uma pessoa, quando alguém te enche mortalmente o saco por muito tempo, fica muito difícil você mandar exercer a compaixão, porque você está estressado, você está cansado, você eventualmente tem que conviver com aquela pessoa ali o tempo todo, você não aguenta mais, você quer tirar férias, você quer a tal da distância saudável, que é aquela da qual você consegue mandar energias amorosas e saudáveis para aquela pessoa, ok? Mas quando você está ali debaixo do jugo dessa pessoa, por alguma razão tem que conviver, é preciso que ali você lembre: esta pessoa está doente, assim como eu também, todos estamos, em alguma instância, em alguma quantidade, em alguma intensidade, todos nós estamos doentes disto ou daquilo. Esta pessoa exerce a doença dela está num nível que é quase caricato, que é quase que indisfarçável, e acaba prejudicando muita gente, que se torna uma pessoa insuportável. Então, aí, claro que enche mais a paciência, a gente estressa muito mais fácil, e no fim das contas, um bom treino para a gente exercer a tolerância amorosa, não aquela tolerância passiva, religiosa, que você fica aguentando incondicionalmente os tapas, sem você responder, sem você ter uma interação digna com a pessoa, ok? É no sentido saudável, você tirar dali sempre lições, aprendizados, ok? Procurar a distância saudável, porque você não tem que ter culpa de se afastar e nem culpa de se aproximar de ninguém, ok? Porque você está sempre bem com você mesmo, você está agindo com percepção. No momento, permanecer do lado dessa pessoa, para mim, é doença. Então me afasto fisicamente. Agora, amorosamente, eu tenho oportunidade de me aproximar mais ainda, porque dá um alívio na distância, e aí fica fácil uma reflexão depois de um tempo, depois que passa o efeito das agressões, fica mais fácil uma reflexão sobre os motivos que levam a pessoa a agir daquela forma, ou o quanto ela está mal, o quanto ela está ruim. Às vezes a pessoa está num estado tão desarmonioso, tão conflituoso, está imersa em detritos emocionais e relacionais de uma tal forma que a única forma que ela encontra para pedir ajuda é agredindo. É como um náufrago, a pessoa está se afogando, ela não vai falar: por gentileza, o senhor poderia me salvar, que eu estou com meio pulmão cheio de água, quase indo para 2/3 do pulmão de água e está difícil a respiração. Não!
A pessoa vai pegar você, vai dar porrada, vai arranhar você, ela vai agarrar você de qualquer jeito, porque ela está com a vida em risco. Muito semelhante a isso, a metáfora, essa analogia, ela cabe muito bem, muito semelhante a isso, é quando a pessoa está lá implodindo com detritos emocionais. Eu vou explicar direitinho aqui como é que se compõe essa pessoa que adota a raiva anestésica, conscientemente ou não conscientemente. Então ela está lá imersa num tsunami de detritos emocionais e relacionais. Ela não tem percepção. Ela acaba ficando projetiva o tempo todo. Ela não acha que cada um é cada um. Ela não tem nem espaço. Ela não tem leveza suficiente para perceber você. Ela não percebe você. Ela acha que você tem obrigação de percebê-la, porque ela parte do princípio que todo mundo é igual. Do mesmo jeito que quando a pessoa está afogada, se você tem alguém que está do lado, está lá em afogamento, se tem alguém ajudando, puxa vida, vai me ajudar, certamente, porque eu estou em afogamento, a pessoa percebeu e vai mesmo. Então a projeção aí vale para socorro, para coisas mais superficiais. Agora, quando entra na existencialidade, a projeção é um lixo. Aí entra a empatia. Mas esta pessoa que usa a raiva de forma anestésica, que está implodindo em meio aos detritos emocionais, detritos relacionais, naquele contêiner de detritos emocionais, ela não tem percepção. Ela te enche o saco 24 horas por dia mortalmente. Ela fala com você berrando o tempo todo. É um estresse da hora que acorda, da hora que dorme. Ok, você tem todo o direito de não aguentar. Quem que aguenta? Né? Então você se afasta. Mas, por favor, durante toda a exposição, fica aqui subentendido. A gente se afasta, a gente procura se aliviar das agressões, mas não vamos deixar de enviar amor para essas pessoas. Ok? Porque você entra na amorosidade, você nem precisa ficar perdoando a pessoa, porque você sai de perto, aí você vai comentar com alguém, você se afastou, uma outra pessoa fala que você se afastou daquela que é chata, né? Você vai dizer, você não vai, aquela pessoa é um saco. Não, porque você já entrou em amorosidade, você já exerceu a empatia, você já percebeu os motivos dela, então você nem culpa, então você não precisa nem perdoar, a gente só perdoa quem culpa, então você não precisa nem perdoar. Você não culpa a pessoa, você entende, você só saiu de perto para parar de levar paulada, ok? Então, o subtítulo desta explanação aqui, gente, é compaixão em relação às pessoas que estão imersas num tsunami de detritos emocionais e relacionais, ok? Gente, um fato que existe, pouca gente percebe, é que viver dói um tanto, ainda mais uma humanidade que está ainda em estado de praga biológica, por ordem da natureza, ordem saudável da natureza, todo mundo se destruindo semelhantes e destruindo o meio ambiente. A natureza tem essa medida radical, não vou discutir com ela, não vou discutir com a natureza, não dá. Eu posso negociar, né? A natureza aceita a negociação, só não aceita desaforo. Então, todo mundo brigando com todo mundo reativo em relação a todo mundo se destruindo o meio ambiente, porque a natureza faz esse impulso. A gente acha que a gente que quer ser homem é guerreiro nada, a gente é colaboracionista. A gente, desde praticamente sempre, a gente está em estado de praga biológica, então a gente está bélico, destrutivo, guerreiro, em relação a gente mesmo, ao semelhante e ao meio ambiente. Porque a natureza quer que reduza o número de pessoas. Esse aumento configura o estado de praga biológica, para ficar aquele número que a natureza entende como sendo saudável, ok? Então, nesse estado de praga biológica, viver dói. E dói muito, e muitas vezes dói demais, insuportavelmente. Enquanto a gente não medita, enquanto a gente não tem um convívio com a gente mesmo, um convívio profundo com a gente mesmo, que é, na verdade, sereno, leve, agradável, gostoso, é uma percepção sempre muito agradável quando a gente medita, uma percepção da gente mesmo, que só sabe quem medita, e quanto mais medita, mais sabe. Então, enquanto a gente não medita muito, percebendo ou não, cada um de nós escolhe uma droga para se anestesiar das dores da existência. Porque viver dói, falamos agora há pouco, não é? Então, um escolhe, fico vendo seriado o dia inteiro, outro como demais, outro eu uso uma droga ilícita, uma droga lícita, tipo álcool, o outro usa sei lá o que, maconha, cocaína, ou certo crack, o que for.
E processo de autodestruição, sem dúvida, não é? Que essas drogas são sempre destruidoras. Isso faz parte do estado de praga biológica. A gente eleger coisas para aliviar dores, mas coisas que nos prejudicam, ok? A autodestruição está sempre embutido aí. A meditação não. Meditação, centro de meditação é só ganho. É só ganho. Então cada um de nós acaba escolhendo uma droga qualquer para se anestesiar das dores da existência. A intensidade do vício reflete a intensidade da dor. Então, se uma pessoa está muito viciada, viciado é viciado, mas tem gente que está demais, tem gente que está menos um pouquinho, mas vício é vício, né? Dependendo da intensidade como a pessoa vive aquele vício, isto reflete a intensidade da dor que é existir para aquela pessoa. Pessoas mais sensíveis sofrem mais, pessoas menos sensíveis sofrem menos, mas todos sofrem a dor da existência. É um jeito de não sentir a miséria em que a pessoa está mergulhada. É um jeito de nós não sentirmos a miséria em que estamos mergulhados, em estado de praga biológica. A gente olha tudo pelo lado sombra, a gente olha tudo pelo lado destrutivo, pelo lado ruim, a gente não olha o lado saudável, ok? Que é aprendizado. Tem gente que providencia, entre outras coisas, tem gente que providencia uma raiva anestésica. Poxa, a raiva é raiva. Pô, tô com raiva, alguém me prejudicou, eu tô com muita raiva. Agora, como é que eu vou pensar, elaborar esse treco de raiva anestésica? Como é que eu vou engendrar a raiva para que eu a exerça de forma a me anestesiar? Tem um motivo e tem um como. Não é aquela raiva que logo é transformada em ação saudável. Não é esta raiva que eu estou falando. Essa raiva que logo é transformada em ação saudável é quando a gente sofre uma agressão, a gente tem a raiva ali dentro, mas a gente não age segundo a raiva. A gente respira, entra em percepção, porque raiva é ausência de percepção, ok? A ação da raiva eu não tenho percepção praticamente nenhuma, eu não tenho. O que tem é o container de detritos emocionais que eu tenho lá, a repressão, sapo engolido, que eu vomito em cima das pessoas. Isto é reatividade. Eu não estou me referindo àquela raiva que logo é transformada em ação saudável. Sou agredido, percebo, respiro e não vou agredir. Eu vou conversar, ou vou sair, eu vou ter uma resposta. Eu vou responder à situação e não vou reagir. A raiva é sempre uma reação a alguma agressão. Ok? Quero aproveitar para dizer aqui que o ódio é a cultura da raiva. Quando você tem raiva constantemente, sempre uma mesma raiva ou mesmas raivas, você acaba desenvolvendo ódio, que é intensidade muito maior do que a raiva, porque a raiva em geral ela é passageira, que pode durar um dia, 5 dias, 10 dias, 20 dias, mas aquilo não vira uma cultura. Chega uma hora que passa, a pessoa elabora e aquilo ali passa. Passou o trauma, a pessoa consegue superar. Agora o ódio é aquilo que é tipo, meio que parece que é para sempre. É uma coisa que você vai sentir sempre. E é uma coisa que você gosta de sentir. Você tira o ódio do freezer, você esquenta, come um pouquinho, depois guarda de novo o resto e fica ali no ódio. Na versão saudável, a pessoa transforma a raiva em resposta. Mas, repito, não é disso que eu estou falando. Como é que nasce essa raiva anestésica? A pessoa sofre uma injustiça que ela entende como injustiça grave e não pode revidar e nem esclarecer a situação. Alguém foi injusto comigo, alguém me agrediu, alguém foi sacana comigo, e aí eu não posso esclarecer, não posso responder, eu não posso trazer aquilo à tona, à luz, do jeito que estou sentindo. Eu tenho que engolir essa raiva. Eu engulo a injustiça e fico quietinho. Isto sim vai virar ali com o tempo um ódio. Tipo, que situações são essas que eu tenho que engolir? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas vocês, sem dúvida, vão, ouvindo os exemplos, vão lembrar de mais outros 30 exemplos, ok? É só para despertar a memória emocional da gente. Tipo assim, mamãe gosta mais da minha irmã do que de mim. O papai nunca me dá atenção. A mamãe me espancou por quase toda a minha infância. A minha irmãzinha fez da minha vida um inferno. O titio me molestou por muitos anos.
Toda a minha família acha que eu sou louco e me despreza. Eu sempre sofri bullying na escola. O meu pai me desprezou por eu ter nascido mulher ou homem. A minha mãe sempre foi uma tirana, uma ditadora comigo. E aí vocês podem exercer a lembrança, a recordação de coisas que vocês viveram ou que viram acontecendo, né? E vocês vão certamente chegar a um número bem maior de situações em que a pessoa precisa engolir a raiva. Com esses sapos engolidos, a pessoa sente que não consegue viver em paz. Gente, veja que as situações são sempre familiares ou com pessoas próximas ou com grupos que eu não posso esclarecer. Se eu vou falar com um grupo, conversar, eu vou levar mais gozação na cara. Se eu quiser conversar com o pai ou com a mãe sobre aquilo, são irredutíveis. Não percebem o que estão fazendo, não tem jeito. Ou eu aceito aquilo ali como o meu aprendizado, eu pedi para nessa vida nascer e ter esse aprendizado aqui, estou aprendendo com paixão. Beleza, aí a raiva praticamente, ela some, desaparece. Mas no caso desta pessoa que desenvolve a raiva anestésica que estou falando aqui, essa pessoa não tem essa consciência. Ela fica ofendida, ela fica magoada, ela engole a injustiça, mas assim engole, é um ranário, não é nem um sapo, é um ranário. Com esses sapos engolidos, a pessoa sente que não consegue viver em paz, não dá, porque aquilo fica martirizando. Ela tem fantasias de vingança, tem fantasia disso, daquilo, e cada vez pior. Ela se torna uma pessoa travada. O bom humor, a amorosidade, a leveza, a entrega, a libido, fica tudo retido, fica tudo contido. E isso só piora a condição dessa pessoa, de pessoa raivosa. Porque o bom humor, a libido solta, a entrega, a leveza, tudo isso solta, libera, inclusive desafoga o contêiner de detritos emocionais, sapos engolidos. Esses sapos são soltos muitas vezes num bom exercício da libido, do bom humor, da brincadeira, da leveza. Alivia, né? Alivia muito. Aí a pessoa, porque ela se travou, a agressão, ela quer revidar, ela nem entende, ela está desconectada do afeto. Amor, então, nem pensar. É uma tragédia mesmo, pessoal. Por isso que eu falei no começo, a gente precisa ter compaixão com essas pessoas. Ou com quem está nesse estado, que pode ser a gente mesmo daqui a pouco. A gente não sabe. A vida toma rumos que a gente são imprevisíveis, né? Então ela se torna extremamente travada, com tudo isso daí retido, e isso só piora aquela condição que ela está de ser uma pessoa raivosa, de estar uma pessoa raivosa, prefiro dizer. Ela desenvolve uma raiva gigantesca que com o tempo acaba se transformando em ódio. O ódio é a cultura da raiva. Mas ela sente que não pode descarregar esse ódio em quem o causou. Não dá. Ela não pode chegar para o pai e falar, você é isso, você é aquilo, com a intensidade que ela quer falar. Não dá. Quando faz isso, e o pai é um tanto compreensivo, pai ou mãe ou tio, seu irmão, aí a coisa caminha para uma harmonia. Mas na maioria dos casos não há preparo emocional. Meu Deus do céu, vivo falando aqui, para a gente fazer um celular, tem milhões de pessoas envolvidas no projeto, para você se juntar com uma pessoa amorosamente, depois casar e procriar, é tudo improviso. Como é que pode dar facilmente certo isso? Facilmente certo não daria nunca, mas como isso poderia ser viabilizado de modo a atenuar questões? As pessoas só vão procurar ajuda quando já estão para morrer. As pessoas ainda não sabem que quando está tudo bem, quando aparentemente está tudo bem, aí que tem que fazer um trabalho terapêutico para poder encarar de forma mais suave as crenças ruins, sombrias, para encarar as questões emocionais não resolvidas, as limitações, não é? Mas não, essa cultura ainda não existe. Para algumas pessoas existe, para raras pessoas existe. Então a pessoa, ela vive com essa raiva, travadíssima com essa raiva, e sente que não pode descarregar esse ódio em quem o causou, porque ela ainda está na crença de que o ódio tem que ser descarregado. Ela não tem que ter uma visão diferente da história, uma visão não equivocada da história. O ódio, a raiva é fruto de uma visão equivocada de uma agressão, ok? Ela precisa descarregar de alguma forma esse treco, não pode ficar parado, porque a pessoa vai adoecendo, a pessoa vai implodindo de raiva e de ódio.
Elas se tornam pessoas que falam o tempo todo em desgraça e tragédia. Elas preferem assuntos com que possam se indignar para descarregar todo o ódio que sentem. Percebe? Ela não vai descarregar na mãe, no pai, no tio e no irmão, mas aí ela começa a cultuar o quê? As situações de desgraça. Porque aí ela tem em quem descarregar legalmente, licitamente, moralmente aprovada, a raiva e o ódio. Aquele desgraçado, daquele bandido, aquele eu mato, né? Aquele show. Meu Deus do céu. Quando você olha para a pessoa, meu Deus do céu, da onde saiu tanta raiva? A gente não faz ideia na hora. Mas aí quando você vai conversando com a pessoa e acontece dela contar algumas coisas da infância, da juventude e tal, aí você começa a entender da onde vem tanta raiva acumulada. Porque às vezes a pessoa está aparentemente calma, mas de repente apareceu uma situação de desgraça em que ela sente que ela pode falar sobre aquilo, descarregando, vomitando todo o ódio dela, ela aproveita aquilo ali e de repente, do nada, a pessoa que estava aparentemente calma, ela começa a soltar, começa a berrar, começa a dar porrada na mesa e falar alto. E parece que aquela pessoa vai ter um treco, vai ter um infarto ali, fica olhando aquilo lá, pasmo, e de repente a pessoa acalma, e demora para acalmar, mas ela não está falando da situação da desgraça. Ela está dentro, ela está falando do ódio que ela desenvolveu em relação a quem a assediou, a quem a molestou, a quem a desqualificou, a quem a desamou, a quem a desprezou, a quem a abandonou e por aí afora. É isso que está acontecendo ali. São esses exageros. Os exageros têm sempre uma explicação, tem sempre um motivo ali, né? Neste caso, é esta a explicação, né? Até para contar uma piada, essas pessoas exageram no volume da voz, gesticulam com exagero, se tornam excessivas. Com o tempo elas vão se viciando na adrenalina. Aí está o ponto central, gente. Agora vem o ponto central. Com o tempo essas pessoas vão se viciando na adrenalina produzida pelos surtos de raiva. Elas cultuam aquilo, conscientemente ou não, elas querem uma desgraça qualquer para falar, para poder ali extravasar. E aquilo dá algum prazer, porque quando ela extravasou, que ela falou do político desgraçado, bandido, maldito, assassino, corrupto, etc e tal, e ela cortou aquela raiva, deu porrada na mesa e tudo, pulou, berrou, falou cuspindo até, a pessoa sai de si, né? Quando acaba aquilo ali, ela está carregada de adrenalina e dá uma sensação de eu tenho razão, que é o que ela quer falar lá pro titio, pro papai, pro irmãozinho, pro diretor da escola que a prejudicou, que causou essa questão toda ali, ou até mesmo pro chefe onde ela trabalha, né? Então ela sente um alívio, então ela começa a gostar disso, porque no momento que ela tem esse surto de raiva, esse surto, a anestesia da sensação de ódio que ela vem sentindo o tempo todo, que vem a estragando cotidianamente, diuturnamente, o tempo todo. Então, de alguma forma, ela fala para si própria, eu tenho razão. E ao mesmo tempo a sensação é gostosa porque tem adrenalina associada. Ela se vicia nisso aí. Então, é o tipo da pessoa que você chega e fala assim, puxa vida, está fazendo um sol bacana, acho que vai ser um bom dia hoje. A pessoa pega, dá uma virada no assunto, né? Pode ser um bom dia, mas ontem, quando eu falei para fulana que estava fazendo sol e que ia fazer um bom dia, ela falou que ia chover e cancelou o encontro comigo, porque ela é uma sacana, porque essa fulana está longe da família, ela pode falar mal dessa fulana moralmente, de uma forma moralmente aceita, entre aspas, não é ilegal, tá? Não é um pecado falar mal dessa fulana. E começa a berrar em função dessa fulana, de uma tal forma que, se você é uma pessoa influenciável e está ouvindo essa pessoa desabafar dessa forma, quando ela termina de desabafar, você quer pegar o revólver e matar essa amiga dela. Porque e você tem esse impulso lá dentro, você tem essa, se você não tem a cabeça feita, e fica, bom, isso é um problema dessa pessoa revolta. Eu tô lá interagindo, mas que coisa e tal, mas eu não estou me deixando contaminar por isso. Se você está com a cabeça mole naquela hora, você se deixa contaminar, você vai querer esfaquear a amiga que falou que ontem não ia chover, que ia chover e por isso não ia sair,
cancelou o encontro com a pessoa raivosa, e a pessoa raivosa quebrando tudo, quebrando a mesa, berrando, deixando o copo cair no chão, porque a amiga cancelou o encontro ontem, né? Então você precisa ter cuidado com a interlocução, com a relação com as pessoas raivosas, porque em geral elas te colocam, elas te sequestram para o universo delas, para o universo da raiva. E se você não está com a cabeça bem feita, você acaba se ferrando, você acaba energeticamente, se você não está com a cabeça feita, você acaba se contaminando, se deixando influenciar. Aí você se surpreende tendo ódio dessa amiga dela. Ódio mortal, e você nem conhece a amiga dela, você nem conhece, ok? É precisamente aí que a raiva passa a ser usada como anestésico. Essas pessoas raivosas passam a provocar os surtos de raiva, sempre falando mal aos berros de pessoas em situações remotas, como eu falei. Para ela é melhor do que simplesmente falar em desgraça e tragédia. Agora ela berra desgraça e tragédia. Adrenalina, ok? Sensação de que eu tenho razão, extravasa todo o ódio, pode quebrar 2 copos, quebrar a mesa, dar porrada na mesa e tudo, e ela estava falando de um jogo de futebol, por exemplo. Aliás, por falar nisso, não tinha pensado, mas veio aqui, né, realmente, o jogo de futebol é um tanto isso, a briga de torcidas é um tanto isso aí, não é? Porque não tem um motivo. Não tem um motivo ali para que haja aquela carnificina que acontece ali, a não ser muita raiva guardada. Que é uma raiva provocada intencionalmente pelos senhores do poder, pelos senhores do dinheiro, que nos regem através da escassez ou da habilitação ou da disponibilização do dinheiro, não é? Então coloca as pessoas numa situação muito indigna de vida, e as pessoas com isso vivem uma indignidade muito grande, mas não sabem que isso vem lá do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, não sabe. O cara ir conversar com os caras, nunca vai conseguir conversar com os caras, nem sabe. Quem vê o documentário Thrive, por exemplo, para entender o mecanismo disso daí, entender superficialmente, porque a coisa é muito mais complexa do que o Thrive fala, mas ali é um beabá bem bacaninha. Então a pessoa não sabe nem com quem reclamar. A pessoa acha que o problema é dela. Não, porque aquele fulano daquele time é odioso. Né? Então ela transfere. Juntou um cara que é de um time e o outro que é de um outro time, e esses times são inimigos. Nossa, ali dá. É assim, é uma descarga potencial de raiva gigantesca. Se os dois não têm a cabeça preparada, que ele vai dar briga mesmo, vai dar briga mesmo. Dessa forma, essas pessoas podem vomitar durante um almoço de domingo, com toda a família reunida, todo o ódio que sentem. Ok? Por quê? Elas estão falando no almoço de domingo, de repente alguém falou de um artista que vai fazer um show, que a gente vai assistir o show do artista e tal. Aí a pessoa ficou sabendo que esse artista fez uma maldade com alguém e tal, então ela começa a falar devagarzinho, não, porque eu sei porque é isso, porque ele fez, porque não sei o que lá, porque isso, porque o cara daqui a pouco tá quebrando copo, voando faca para tudo que é lado, quebra prato, quebra a mesa, dá porrada, levanta, cai a cadeira. E as pessoas ficam olhando aquilo ali. Ela entrou num surto de raiva. Acaba ficando, gente, incontrolável isso. É surto, né? Surto, a pessoa não controla. Ela está ali descontando todo o ódio, muitas vezes ódio este que foi provocado por alguma pessoa que está ali sentada à mesa com ela. Mas ela não está acusando, olha, você fez isso comigo, você não sei o que, não está falando, ela não está apontando, ela não está entrando em discussão com a pessoa, ela está falando de outra coisa, mas está descarregando o ódio que tem daquela pessoa ali. De uma certa forma, inconscientemente, ela está agredindo a todo mundo. Né? Ela está jogando o ódio dela no ventilador e pega todo mundo ali, né? Vai borrifar em todo mundo, inclusive na pessoa ou pessoas de quem ela tem raiva, porque sente que foram causadoras dos sapos engolidos, das desqualificações, etc. e tal, ali na mesa, né? A adrenalina e o desabafo trouxeram um alívio para a pessoa raivosa e um tsunami de detritos emocionais para os demais presentes na mesa. Gente, quem nunca teve
na família ou nos amigos uma pessoa parecida com isso. Eu estou aqui falando de um caso extremo, ok? Estou desenhando aqui, esboçando um caso extremo. Mas tem isso em diversos volumes, em diversas intensidades. E eu estou falando isso, gente, para a gente principalmente entender o processo um tanto, não é? Explicar todo o processo é impossível, Mas para entender uma parte desse processo, de forma que a gente consiga exercer compaixão em relação a essas pessoas. Elas precisam de amor, é a forma torta delas pedirem amor. Porque o que lhes foi negado foi amor. Ok? Basicamente o que foi negado foi amor. A gente é uma espécie colaboracionista. A nossa vocação básica em excelência biológica é a colaboração. Aí daí pode evoluir para a cooperação, daí pode evoluir para a generosidade, para o afeto, para o amor. A gente tem tudo isso dentro da gente, a referência a gente tem. Só que a essas pessoas que se tornaram raivosas, lhes foi negado em algum momento o amor. E a reação possível, de acordo com o nível de consciência delas, foi isso. Pegar a raiva, transformar em raiva anestésica para não sentir a dor do ódio. Ela dá uma extravasada e quando o ódio está doendo muito, ela fica louquinha para achar um cara, algum Cristo qualquer, para ela descer o pau e berrar e gritar e chutar e acontecer. Fazer acontecer. Que benefícios a pessoa raivosa sente ao provocar esse surto de raiva anestésica? Eu vou listar alguns benefícios. Na visão da pessoa raivosa, não sinto que seja um benefício, mas na visão dela, o benefício que ela sente é para não sentir a dor de ser inferior, porque alguém convenceu essa pessoa de que ela é inferior. Ela comprou essa ideia. É para não sentir a dor da sensação de fracasso. A convenceram de que ela é um fracasso, de uma forma direta ou indireta. Ou a desqualificação foi tanta que ela concluiu que é um fracasso. É para não sentir a dor das derrotas de cada competição. Porque essas pessoas partem para a competição de uma forma muito cega. E a competição não tem nada a ver com a espécie humana. A competição tem nada a ver com a gente. Mas, bem, no exercício da competição, a melhor competição, o melhor competidor é aquele que tem percepção o tempo todo. É o arqueiro, né, que vai mandar a flecha lá para o ar. Quando ele é vai mandar a flecha lá para o alvo. Quando ele consegue ser com o alvo, aí a chance dele acertar é muito maior. Ele está centrado, ele está nele. Mas essa pessoa raivosa está muito longe de si própria. Então ela entra na competição de uma forma cega e acaba perdendo sempre. É para não sentir a dor das derrotas a cada competição. É para não sentir a amargura do desprezo que sofreu e que sofre. Desprezo esse que hoje ela até causa mais com essa reatividade, com essa raiva anestésica, esse surto de raiva anestésica que ela se dá o direito de exercer. As pessoas acabam desprezando. Ninguém quer ter uma pessoa dessa por perto sempre, não é? Aquela pessoa, fulano vai estar no almoço, essa fulano vai estar no Natal. Nossa, eu vou dar uma desculpa, porque ali com essa pessoa não dá. Vai rolar encrenca, vai rolar uma baixaria ali. Por que essas pessoas adotam a raiva anestésica? É para não sentir a angústia de não conseguir se fazer útil a todo mundo. Porque ela acha na fantasia equivocada dela que ela só vai ser aceita a hora que ela servir a todo mundo a toda hora. Ela tem essa megalomania, ela tem essa ambição desenfreada, equivocadíssima. Ela entende que só o servilismo incondicional vai fazer com que ela seja respeitada. Porque no estado que ela está de lixo, com autoestima no esgoto, se achando um lixo, um detrito mesmo, o sonho de consumo. Vou servir todo mundo, fazer um negócio que todo mundo vai me achar o máximo. Porque eu estou servindo o planeta inteiro, todo mundo vai gostar de mim. Aí que entram as fantasias megalomaníacas e por aí, isso que gera tiranos e por aí afora. Né? Só de passagem aqui. Né? É para não cair na tristeza do abandono. Ela está no abandono, mas ela faz isso, os surtos, para não cair na tristeza. Porque ela cai na tristeza. E aí é tristeza, é desqualificação, é uma salada que eu estou desfilando aqui, uma salada que eu estou elencando aqui de sensações, de sentimentos ruins. Então é para não entrar, para não sofrer, é o tal, viver dói para essas pessoas muito mais. Porque ela é assediada o tempo todo por esses pensamentos, por esse autoconceito composto de todas essas desqualificações o tempo todo. Então ela entra em raiva anestésica para esquecer. Tem gente que bebe,
Tem gente que usa maconha, cocaína, qualquer tipo de comida como droga, e por sexo como droga, como anestésico. No caso dessa pessoa, ela usa a raiva anestésica. É para não se afogar no ressentimento contra a crueldade materna e ou paterna, que sofreram. Quando sofreram, claro, eu estou elencando aqui essa possibilidade que a pessoa sofreu uma crueldade materna ou paterna. É por não acreditarem que há uma saída possível desse mar de trevas. É por acreditar em 100% que a sua própria vida não tem nenhum sentido. A vida tem sentido. Quem medita sabe disso. Às vezes não precisa meditar. Quem é um artista sabe disso. Lá no fundo sabe. Quem tem sensibilidade sabe disso. Que a vida tem um sentido. Mas essas pessoas estão vivendo uma personagem. Elas estão a quilômetros de distância de si próprias. Então, elas se identificam com o personagem. O personagem não tem sentimento. Não tem. O personagem tem uma euforia eventual e tem a tal depressão, tem todas essas sensações ruins. Não há o sentimento de alegria ali, né? Elas não percebem o sentido da vida. É praticamente impossível que percebam com esse nível de consciência. É também por terem a mais amarga e profunda certeza de que jamais amarão e que jamais serão amadas verdadeiramente. Imagina uma pessoa, gente, ter essa convicção fechada. Eu jamais vou amar alguém. Eu não me sinto apto. Eu não me sinto pronto. Não me sinto sequer capaz disso. Eu sou sim capaz de amar. E gostar de mim alguém? Mas quem? Meu Deus, como assim? Não existe isso. A vida toda eu passei no abandono, no desprezo, na desqualificação. A pessoa até pode esbarrar em alguém que a ame verdadeiramente, mas ela não vai perceber, porque ela não se ama, ela não medita, não tem contato com ela mesma, ela não tem a percepção amorosa. Então não adianta, ela não vai ver, está cega. Então elas têm essa mais amarga, profunda certeza de que jamais amarão e de que jamais serão amadas verdadeiramente. Meu Deus do céu, meu Deus, só de pensar isso já dá vontade de parar e ficar fazendo um reiki à distância para a pessoa. Por compaixão, por amor mesmo, não é dó, dó tá fora disso aqui. É compaixão mesmo, ajudar a pessoa. Eu não sei se tem uma coisa pior do que isso, não. Do ponto de vista emocional. Não sei se existe um abandono tão grande, uma miséria tão grande, não sei. Por isso essas pessoas precisam sentir raiva constantemente. É uma forma tóxica e anestésica de fugirem do contato com elas próprias, fugirem do contato com suas próprias limitações, pelo menos enquanto esse contato representar uma ameaça desestruturante. Eu, raivoso, aceitar que tem uma limitação, meu Deus do céu, eu já sou a limitação encarnada. Ainda se aparece uma outra limitação, pelo amor de Deus, não quero nem ver, pelo amor, não quero nem saber, não quero nem saber. Eu quero surtar de raiva anestésica para esquecer disso tudo. Munidas desse estoque de raiva, essas pessoas sobrevivem emocionalmente de bodes expiatórios, em que possam despejar a ira incontida que nasceu quando foram submetidas a desqualificações sistemáticas por parte de entes a quem deviam obediência e submissão. Os pais, avós, tios, chefes, professores e até mesmo coleguinhas de escola. Ao longo da vida vão deixando pelo caminho os cacos da sua autoestima despedaçada, gerando antipatias, conhecendo a amargura do desprezo e tentando se convencerem de que todas as pessoas são injustas e ingratas para com ela. De fato, as pessoas acabam sendo injustas e ingratas para com ela, por causa da forma como ela se relaciona. Ela se torna uma pessoa insuportável. Principalmente quando são contrariadas ou têm as suas expectativas frustradas nas relações. Porque dificilmente aceitam um não que o outro porventura lhe diga. Esses raivosos estão convictos de que o mundo lhes deve uma dívida impagável. Eles medem a dívida do mundo para com eles pelo quanto eles se sentem estragados.
na conta equivocada e de uma consciência ainda primitiva, deste raivoso que usa a raiva anestésica, sim, o mundo deve para ele, sim. Ele acha que está soterrado de razão quando conclui que o mundo deve para ele. Elas se violentam para servirem os outros e acham que os outros têm que se violentar para servir a ela. Ah, eu me violentei um tanto para te servir. Você tem que se violentar o mesmo tanto para me servir. Gente, uma advertênciazinha aqui, tá? Oportuna. Pessoas que se violentam para te dar coisas vão cobrar violentamente que você faça o mesmo para elas. E ai de você que não retribua. Eu vou repetir, porque isso talvez seja um ponto central para lidar com essas pessoas raivosas, odiosas, que cultuam o ódio. Pessoas que se violentam para te dar coisas vão cobrar violentamente que você faça o mesmo para elas. E ai de você que não retribua. Então, se você está recebendo alguma coisa de alguém, que a pessoa está se violentando para te dar aquilo ali, pode crer que você vai ter que fazer, ela vai ter que assistir você se ferrando igual a ela. Quando se violentou para te servir uma qualquer coisa, ela tem que ver que você está se ferrando também para servir lá. Aí ficou tudo igual. E ela faz para comprar, porque, não, gente, não é que ela não acredita no amor. O amor não existe para essa pessoa. Amor é uma palavra solta, é um tema de novela, é um tema de filme. Não tem um significante aqui, ok? Por causa da péssima autoestima, esses raivosos se colocam nas relações de forma indigna e obrigam os outros a fazerem o mesmo com relação a elas. Ou seja, se colocar nas relações de forma indigna. Ou seja, a pessoa se torna uma serva, o raivoso se torna um servo incondicional seu e você tem que fazer a mesma coisa para ele. O que ele fizer de indignidade em relação a ele mesmo para te servir, você tem que fazer também. Se tornam pessoas insuportáveis. Insuportáveis. Ou seja, você percebe que a pessoa está com um problema grave e ele se torna autoimune, porque o jeito de resolver uma situação é a pessoa diz, olha, eu estou com um problema, você me ajuda? Mas ela é insuportável. Ela não fala, eu estou com um problema, me ajuda. Ela fala, me serve como escravo que eu te sirvo como escravo também. E é assim que funciona. Você se afasta. Então o que acontece? Fica fechada a possibilidade de você ajudar. Então por isso que eu falo de oração, mandar um reiki à distância, porque é o que funciona mais com esse perfil de pessoas. Eventualmente você conhece um livro legal, se dá para a pessoa ler, ela vai ler o livro lá, está lendo o livro, eu li 2 páginas, mas o que você achou? Ah, aquilo tudo ali eu já sei. A pessoa está tão longe dela mesma que ela esquece, ela não sabe ou nunca soube que saber de uma coisa, saber de alguma coisa é um estágio. Instalar na vida é outra coisa completamente diferente. Instrução é uma coisa, o cara pode ser uma biblioteca. Ah, eu sei disso porque na história, porque aconteceu, porque o fulano fez isso, fez aquilo, pá. Aí na hora de tomar um copo d'água ele faz barulho com a boca, ou toma um cafezinho com o dedinho esticado, esse tipo de falta de educação, vamos dizer assim, né, de convívio, ou de coisa meio escatológica. A pessoa não tem cultura, a pessoa leu, a pessoa conhece a etiqueta, tem instrução, sabe toda a história, sabe tudo, mas fala errado, para mim fazer que eu seja, ou seja, não instalou, ela tem instrução, mas não tem a cultura. Ok? Elas se tornam pessoas insuportáveis. Quando você leva um livro, a pessoa fala, ah, mas aquilo tudo eu já sei, eu já li, um documentário, aquilo eu já sei, estou cansado de saber. Dá vontade de falar assim, olha, você sabe, eu também sei, todos nós sabemos, mas a questão não é assistir o filme e ver que se você já sabe daquilo, é lembrar que a gente precisa instalar aquilo na vida da gente, aí as coisas mudam. Mas essa percepção essas pessoas ainda não têm. Ainda não tem. Poucas pessoas, até com um nível de consciência bem mais aberto, poucas pessoas têm. Ainda mais a pessoa totalmente presa numa masmorra, meu Deus do céu, trevosa como essa. Essas pessoas raivosas odeiam qualquer um que as coloque em contato com as suas limitações, porque não suportam admitir que, como todos nós, são limitadas.
porque ela já se condena o tempo todo. Quando alguém vai falar, olha, eu gostaria que... É interessante, eu queria fazer uma sugestão. Posso? Pode, claro que pode fazer. Então, quando você fala, tenta falar um pouquinho mais baixo. O quê? Mas eu falo baixo. Nossa Senhora, não está pronta para ouvir mesmo, nada. Nada. Tudo que você disser para ela vai ser usado contra você que falou, porque ela não olha para ela, porque ela já se condena, ela já está no mais ínfimo grau de aceitabilidade. A autoestima dela está a zero, números relativos negativos está menos 200 mil. Então o que é uma sugestão construtiva, ela entende como uma ofensa, como botar o dedo na ferida. A pessoa já está estragada, é estragada, o fato é isso, está estragada. Não estou dizendo que está podre e morta, está estragada, dá para recuperar, né? Tamanha insegurança como essa que eu estou relatando aqui gera como defesa uma arrogância insuportável que as atira na cova da solidão, do tipo abandono, é o fundo do poço. É o que eu estava falando agora há pouco. A própria insegurança que ela vive gera nela uma arrogância insuportável na relação com os outros. A insuportabilidade dessa arrogância por parte dos convivas com a pessoa raivosa atira a própria pessoa raivosa na cova da solidão, do tipo abandono, não é aquela solitude gostosinha, porque ela nem sabe o que é isso, é o fundo do poço. Na sortuda das hipóteses, é precisamente aí que parte dessas pessoas descobre que tem um problema e vão procurar ajuda. Com alguma sorte conseguem desenvolver um olhar generoso para consigo próprias e por isso uma vida afetivamente saudável. Seria a recuperação, a salvação. Porém, isto é raríssimo, é muito raro. É muito raro. Ficaria até amanhã falando muito aqui. Acontece, já vi acontecer, mas é muito raro. Por isso que é necessário, gente, se você é vítima de gente assim, quem não é em algum momento da vida, se você é vítima de gente assim, se você está convivendo e está sofrendo uma pessoa com esse quadro, vai para a distância saudável e fica mandando energia amorosa para a pessoa. Passado o trauma, o bode e tal, imediatamente você começa a mandar energia para essas pessoas, a energia de amor para essa pessoa, essas pessoas. É importantíssimo. A pessoa chegou até perto de você para pedir ajuda, esse é o jeito possível para ela pedir ajuda. Ela nem sabe que tem um problema, ela sabe que a vida dela é uma droga, mas ela não sabe que isso é devido a um problema, a uma leitura e tal, que ela não fez a releitura do problema, não ressignificou, aquelas coisas todas que quem estuda um pouquinho dessas terapias alternativas, um pouquinho da psicologia, um pouquinho do comportamento humano e da espiritualidade, é óbvio, são coisas óbvias, mas elas não têm essa noção. Então manda amor para essas pessoas, manda amor o quanto possível. Se der para um determinado momento, você dá um abraço gostoso, mas assim, juntar aqui o chakra cardíaco com a pessoa, dar um abraço gostoso e passar amor ali, é uma fração de tempo. 30 segundos é uma eternidade, um abraço, 5 segundos, um abraço gostoso, faça isso. E não estou dizendo para você se submeter à tortura, etc. Não, aí você vai para a distância saudável, continua mandando amor, mas são pessoas que precisam de socorro, e não tem, porque elas estão, a patologia delas desenvolve uma autonomia de vida, de forma que a pessoa rejeite ajuda. Então, a reação padrão do nível de consciência primitivo, eu vou ajudar, ela não quer, que se dane, tá nem aí, vai se catar, meu. Oferecer ajuda, eu mostrei o livro, eu já sei de tudo, eu mostrei o documentário, aquilo eu também já sei, vai se catar. Não é isso, não é preguiça, é que ela não sabe que o que precisa é instalar. Ela não conhece esse processo, ela não sabe. E alguém falou para ela, não alcançou. Fala que é para meditar para uma pessoa dessa, meu Deus do céu, mas nossa senhora, medita, o que é isso? Para que serve ficar parado lá, que nem um bocó, parado, não pensando nada? Primeiro que minha cabeça pensa sozinha, eu nunca vou conseguir meditar. Isso é o relato dessas pessoas que estão nesse quadro, ok, gente? Quanto maior o ressentimento, mais fundo no poço da autodesqualificação a pessoa despenca. Quanto maior o ressentimento que ela tem em relação aos agressores,
aquelas pessoas causadoras da raiva, aquelas situações ou pessoas que causaram essa raiva nela, mais fundo no poço da autodesqualificação. Autodesqualificação, ela se autodesqualifica. Mais fundo nesse poço ela despenca. Uma vez lá, é preciso não focar no fundo do poço, para quem está nessa situação. É não ficar olhando para o fundo do poço, é olhar para cima, olhar para a luz. E humildemente pedir ajuda para sair dali. Aí precisa de uma convicção de alma. Dá para chamar isso de praticamente um milagre, mas eu acredito em milagres, eu já vi tantos. A pessoa olha para cima, vê a luz e de repente cai uma ficha. Se ela está lá no fundo, esgotada, o ego esgotou, ela olha para cima, tem chance de repente viu a luz, não está olhando para o fundo do poço, está olhando para cima e humildemente pedir ajuda para sair dali. Minha mensagem final, gente, nessa exposição aqui é o seguinte: raivosos e não raivosos, as suas limitações não tornam você um lixo, as suas habilidades não tornam você superior a ninguém. Entre outras coisas, as suas limitações e as suas habilidades estão o tempo todo revelando que você é humano. E isso é lindo. Comemore. Limitações e habilidades são predicados absolutamente naturais dos seres humanos. Habilidades e limitações. A gente é composto disso aí, basicamente. A gente vai aprendendo, reduz um pouquinho as limitações e aumenta as habilidades. A gente está aqui para isso, é esse treino. Entre outras coisas, as suas limitações e as suas habilidades estão o tempo todo revelando que você é ser humano. Comemore por isto, comemore, nós somos aprendizes, mestres e discípulos uns dos outros. Mas comemore sempre, sempre com o seu foco incondicionalmente e exclusivamente no afeto.